Olá, meu nome é Renata Pinotti e hoje eu quero compartilhar com você a visão fenomenológica para o transtorno do espectro autista. Como eu comentei, no vídeo anterior sobre a forma como eu olho para as doenças que acometem grande parte das crianças, em nível mundial, que elas trazem, na verdade, uma informação para toda a população e não está associada só ao karma daquela família, mas um karma coletivo, da humanidade. O transtorno do espectro autista ele vem despertando esse olhar dentro de mim há muitos anos. Ainda tem peças que me faltam para esse quebra-cabeça. Eu sinto que eu ainda tenho muito a aprender com o que está acontecendo com essas crianças. Só que hoje eu vou compartilhar com você uma faceta de algumas coisas que eu observei dentro da minha linha de estudo e pesquisa. Tá? Então, eu não quero com essa fala aqui fechar nenhuma sentença, nem falar, olha, é isso, muito pelo contrário, tá? É uma visão a mais para complementar nesse estudo que muitos profissionais têm feito, muitas famílias têm buscado, tá? O transtorno do espectro autista, como o próprio nome diz, e vou dividir com você qual é a minha primeira fonte de pesquisa, tá? Sempre, para tudo que eu trabalho. O nome. A raiz etimológica das palavras já traz muita informação pra gente do que a gente tá, com que a gente tá lidando, né? Quando eu falo transtorno do espectro autista, tô falando de um comportamento, ou seja, eu tô falando de um sintoma. Eu não estou falando de uma doença. Por que que isso é crucial para o olhar para essas crianças? Porque existem muitas doenças que podem gerar um sintoma chamado transtorno do espectro autista. Então, dependendo da causa desse comportamento, a minha forma de olhar é completamente diferente. Essa criança pode ter uma síndrome genética que desencadeou esse comportamento. Essa criança pode ter outras causas que desencadearam esse comportamento. Então eu preciso diferenciar isso também, tá? Não dá para tratar só pelo sintoma. Eu preciso chegar na raiz dessa questão, tá? Eu não quero generalizar a minha fala, tá? Como sendo transtorno do espectro autista, todo mundo é igual e põe tudo no mesmo balaio. Esse, na minha opinião, tá, tem sido o principal distanciador da solução no cuidado dessas crianças. Tá? Algumas situações, trazem para as famílias um destino muito difícil. E a nossa primeira ação, nosso primeiro impulso, na verdade, como profissional de ajuda, é querer tirar a dor da família. Só que esse impulso, muitas vezes, ele está fora de ordem, Ele não é uma ajuda saudável, é uma ajuda desequilibrada. Porque nem sempre eu vou poder tirar isso. E eu lembro uma vez eu aprendi com uma consteladora, que é uma professora, ela é a Clara, ela é da França, ela é da Universidade Livre de Samadeva. Eu tive uma aula com ela e fizeram essa pergunta e trouxeram essa questão sobre o espectro autista. Ela falou, eu tenho uma filha. Agora eu não me lembro se era filha ou filho, com transtorno do espectro autista. Também busquei constelação, busquei vários recursos, Porque muitas vezes a gente quer tirar o diagnóstico. E às vezes não tem como, E o meu aprendizado e o dela, e o da nossa família, é como aprender com isso, como incluí-la como ela é, como lidar com isso. Então esse é o destino dela, consequentemente o nosso.
E foi muito lindo ouvir isso dela. Porque muitas vezes nós profissionais de saúde temos um impulso de querer ajudar no sentido de tirar aquilo, de como se cura fosse não ter mais esse diagnóstico. E muitas vezes isso não vai ser possível. E o que eu aprendi é que cura também é a travessia do caminho. E talvez atravessar esse caminho e lidar com isso, incluir essa criança como ela é, aprender a me comunicar com ela, seja a cura não só dela ou minha, e de todo o meu sistema familiar, de todas as pessoas que nos circundam, até dos profissionais de saúde que atendem essas famílias, de compreender o seu lugar de impotência diante de algumas situações, né? De ter humildade diante de algumas situações, o que realmente ajuda e como me comunicar com o outro como ele é, mesmo que seja diferente da forma que eu sou. Né? O que o espectro autista me traz muito é essa criança que está dentro dela. Dentro. E um convite é: quanto nós estamos assim? Quantas vezes a gente tá aqui? Tá. Dentro. Eu não me comunico mais com ninguém. Então a gente cocria o que a gente é, o que a gente vive, o que a gente faz. O que são os filhos? Cocriação dos pais. Muitas vezes os pais têm uma expectativa de que vai ter um filho para esse filho ser completamente diferente dele. Projeta tudo que eles não conseguiram fazer, achando que o filho vai fazer. É o oposto. Por amor, os filhos fazem tudo pelo papai e a mamãe, porque eles querem ser iguais a ele. Porque se eu for igual a você, eu fico com você. Você vai me amar, né? Então eles não vão ser diferentes de você. Pelo contrário, eles vão expressar você e as consequências de tudo que você faz, para também te ajudar a se mudar, se transformar. Então não adianta eu exigir que a criança saia disso se eu tô aqui. E aí, muitas pessoas têm trazido que toda criança com espectro autista precisa tirar o leite e o glúten da dieta. Então a primeira coisa que eu quero trazer aqui, sou completamente contra essa imposição generalizada. Ai, que absurdo, Renata, porque eu tenho resultados que as crianças melhoraram muito. Ótimo! Pode ser que para algumas crianças isso realmente tenha dado resultado. Isso não significa que para todas leite e glúten é a causa desse sintoma, tá? Existe na fisiopatologia da doença, tá? Na fisiopatologia do sintoma, inclusive, do espectro autista, tem uma das questões, né, é um desequilíbrio de neurotransmissor. Então, quando você tem uma desbiose intestinal, se você tem uma inflamação do intestino, né, você pode, como eu falei nos vídeos anteriores sobre intolerância, diminuir a produção de algumas enzimas que fazem digestão de alguns alimentos, tá? Você pode ter uma má digestão do glúten, uma má digestão de lactose, ter um sintoma, pode, tá? Quando você tem essa desbiose, vai crescer, tem mais bactérias, né, que não são boas para o intestino. E podem crescer durante essa fermentação desses alimentos que não são digeridos, tá? Aumentando o desequilíbrio desse microbioma intestinal. Consequentemente, não vai nutrir as células do intestino de forma adequada, tá? Pode ter uma lesão nessa mucosa intestinal, aumentando a permeabilidade e uma série de questões decorrentes disso, né? E um vai piorando o outro, tá? Quando tem essa inflamação no intestino e essa desbiose intestinal, pode acontecer
do nosso organismo produzir uma quantidade maior de serotonina, que é um hormônio de bem-estar, de tranquilidade, de saciedade, né? Que traz essa sensação de contentamento e bem-estar pra gente, pode aumentar muito a produção de serotonina periférica, tá? Consequentemente, que é a que é produzida, né, na corrente sanguínea. É ali no intestino, né, e ela circula por toda a corrente sanguínea. Só que quando isso acontece, o meu cérebro entende que tem muita serotonina e diminui a produção de serotonina no meu sistema nervoso central, que é a que realmente gera essa sensação. E aí desequilibra os neurotransmissores, pode aumentar muito dopamina, tá? Que pode gerar esses sintomas que a criança apresenta, como agressividade, irritabilidade, né? Os comportamentos repetitivos. Quando isso acontece, né? Você pode fazer uma dieta que é baixa em alimentos fermentáveis, que nós chamamos de low food maps, você consequentemente diminui leite e glúten, tá? Porque faz parte desse escopo dos alimentos que quando o meu intestino tá com microbioma desequilibrado e com alteração da permeabilidade intestinal, vai desequilibrar. E aí eu faço essa dieta durante esse período e ajudo na modulação nesse microbioma intestinal. Melhora isso. Mas eles não são os causadores nem da desbiose e nem do aumento de dopamina e diminuição de serotonina. É uma consequência. Tá? Só que uma boa alimentação vai manter uma boa nutrição desse intestino. Consequentemente, um microbioma adequado e uma saúde integral para todos nós, principalmente para essas crianças que já têm um intestino mais sensível, que é algo que tem aparecido nos estudos. Eles têm uma predisposição maior a ter essa desbiose. Só que, consequentemente, quando eu falo para uma família cuidar da alimentação da criança, o que acontece? O que está acontecendo com a maioria das crianças hoje em dia? Vivem de alimento ultraprocessado. Tá? Quando eu vivo de bolacha, macarrão instantâneo, alimento pronto de uma maneira geral, pizza, sanduíche, etc. Tá? Quem está me alimentando? Meus pais estão presentes, conectados com a nutrição? Não. Pede comida, come qualquer coisa, a criança se vira, a criança pega bolacha. Então não está acontecendo esse vínculo de nutrição, que não é só de comida, é inclusive de amor e cuidado. Quando a criança é nutrida, quando ela vê que a mãe faz o alimento para ela, que o pai faz alimento para ela, né? Quando ela percebe que alguém está cuidando dessa alimentação, ela se sente cuidada, ela se sente vista. Então, ao melhorar a alimentação da criança, eu não estou apenas modulando nutriente, eu também estou trazendo para os pais uma presença e disponibilidade de afeto e cuidado com a criança. Então eu promovo isso. A criança se sente vista pelos pais. Os pais passam a olhar para a criança, compreender o que ela consegue, o que ela não consegue comer, e começa a existir uma comunicação. Isso também acalma a criança. Então, se eu falo que tudo o intestino é importante, muito importante para essas crianças. Só que se eu falo que é só o intestino, eu também desconecto ela do todo. Não é só o intestino, mas essa mudança gera toda uma mudança em torno. Só que se eu tiro o glúten e o leite e troco por farinha de arroz e leite vegetal, e continuo dando alimento ultraprocessado pronto, me desconecto de tudo isso e não trago essa interação completa, não tem melhora. Eu tô trocando ultraprocessado por ultraprocessado. Só troquei a farinha de trigo por farinha de arroz. Não vai mudar. Se eu trago isso de uma forma imperativa, agressiva com as famílias, e às vezes são crianças que já estão com um nível de dificuldade alimentar importante,
já tem uma seletividade, às vezes já cursou para uma dificuldade alimentar, tem uma hipersensibilidade, né? Tem uma desintegração sensorial. Então, ela tem os alimentos que são seguros ali. Eu tiro o alimento seguro dela e quero impor um outro alimento de repente. Tudo desequilibra para essa criança, que a única segurança que ela tinha às vezes era aquele alimento. Como a gente lida com dificuldade alimentar? A gente mantém o alimento seguro e vai incluindo outros. Eu não tiro o alimento seguro. Então, quando eu faço isso com uma criança que está nessa condição, eu desequilibro muito mais a dinâmica da família inteira. Né? Então, eu não estou olhando para o todo, eu estou olhando para uma parte. Então, o que está acontecendo com essa família como um todo? Primeira coisa, esses pais já concordaram com essa condição da criança, já fizeram o luto da expectativa daquele filho anterior, porque quando a última coisa que os pais esperam é que a criança vai chegar com algum sintoma, alguma enfermidade. É o que todos temem. Então é muito dilacerante quando uma criança chega a receber um diagnóstico de uma enfermidade. Então a primeira coisa é ajudar esses pais a atravessarem esse luto, essa dor da expectativa da criança anterior, daquela criança que eu projetei na minha mente, para que eu consiga enxergar esse filho real, essa criança que está na minha frente agora. E ajudar essa família a estabelecer essa comunicação e melhorar a alimentação? Sim. Só que pegar esse alimento como o único culpado, como única coisa e deletar todo o resto, sem nem saber, né, se isso realmente está associado ou não, na minha compreensão, na minha experiência, de todos os casos que eu atendi, sinto muito, mas não. Só que às vezes para alguns pais, sim, né? Porque tem essa melhora, melhorou a dieta, sim, tá? E também aconteceu tudo isso que eu falei. Melhorou todo o entorno, melhorou a comunicação, melhorou toda a nutrição, a criança se organiza, a família também se organiza, tá? Só que se a família simplesmente transfere isso para outra pessoa e achou um problema, achou algum lugar para pôr a causa, pode ser uma barreira para a comunicação e posso usar isso de muleta, falo que isso é a causa, culpo toda hora isso me distancia de também atravessar esse caminho e chegar em soluções mais profundas nessa relação com a criança. Muitas vezes a gente quer se livrar do problema. Isso não significa que eu tô falando se livrar do filho, jamais. Mas a gente quer se livrar daquele problema. Porque é pesado. É um destino difícil. Né? E achar uma causa é uma forma de tentar aliviar isso. Então, eu sinto que a alimentação ela é coadjuvante, ela é muito importante e ela vai ajudar muito em tudo isso. Agora, pegar o glúten e o leite como causador de tudo, na verdade, é uma forma de manter a cegueira e o distanciamento dessa travessia de cura e solução. Uma outra confusão que eu tenho percebido é juntar o transtorno do espectro autista com alergia alimentar, como se fosse uma causa da outra, uma causa do outro, tá? Por exemplo, crianças que chegam com um monte de exames, de teste de IgG e associando que a alergia a esses alimentos que está causando o sintoma do espectro autista. Dentro da minha linha de estudo de alergia alimentar, os testes de IgG não são recomendados para diagnóstico de alergia alimentar. IgG é um tipo de anticorpo que está associado ao desenvolvimento de tolerância oral e não de alergia. Tá? Os anticorpos associados à manifestação alérgica é IgE.
tá? Então, todos nós temos IgG para os alimentos, porque eles estão associados aos nossos mecanismos de desenvolvimento de tolerância. É do tipo o código que eu tenho, sabe quando você chega num prédio comercial e você dá o seu RG e o seu nome e você tem um papelzinho com um código de barras que você passa na catraca e sua passagem está liberada? É mais ou menos isso. O IgG é o seu código de barras, tá? Ele faz o registro desse alimento, pode passar, né? Esse é tolerado. Então nós temos IgG para todos os alimentos, tá? Então ficar medindo IgG dá positivo para tudo, tá? E algumas pessoas estão trazendo esses exames como se a alergia alimentar fosse a causa do espectro autista. Dentro da linha de estudo que eu sigo, tá? E dentro do que é recomendado, que é ensinado pelas sociedades brasileiras e internacionais de alergia e imunologia e gastropediatria, pediatria, né? Se não é um sintoma de alergia alimentar, tá? A criança pode ter o transtorno do espectro autista e alergia alimentar, as duas coisas, mas não que um seja a causa do outro. Você gostou desse vídeo? Então se inscreva no canal, clique no sininho para ser notificado sempre que novos vídeos forem publicados, curta, compartilhe, comente e assim você também contribui para o crescimento e manutenção do canal e produção dos conteúdos. Um grande beijo e até mais!